Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos um conteúdo bem especial que foi preparado para vocês. Bom, se vocês estão buscando informações valiosas sobre esse universo da propriedade intelectual, esse universo da advocacia para startups, vocês vão gostar desse nosso papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre algumas estratégias eficientes, alguns insights transformadores com base no estudo de caso que tem repercutido muito na mídia nas últimas semanas e que muita gente tem me perguntado, tem trazido isso para debate, perguntando sobre os efeitos, sobre os impactos disso. E, bom, se você quer aprender um pouco mais sobre advocacia para startups, você está no lugar certo. Eu sou Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco. Nas horas vagas eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual. E a minha maior atuação é advogando para startups. E eu vou mostrar para vocês ao longo desse nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue mergulhar fundo num assunto que tem trazido uma polêmica muito grande, num assunto que tem despertado debates acalorados e dúvidas intensas acerca da propriedade intelectual. A gente vai conversar hoje sobre a possibilidade de a Apple ser proibida de usar a marca iPhone no Brasil. Muita gente fala, mas a Apple ela não está sujeita à lei brasileira, mas a Apple vai tirar o iPhone do mercado. A Apple, bom, isso tudo está acontecendo por causa de um registro de marca da Gradiente. Pouco mais de 10 anos atrás, esse registro de marca foi feito pela Gradiente para um dos primeiros telefones a usar a internet no mundo, que era o Internet Phone da Gradiente. Esse foi o primeiro objeto, o primeiro telefone a ser registrado com a marca iPhone. A Apple nem sonhava em lançar o iPhone. Bom, nós sabemos, né, gente, que a propriedade intelectual ela até pode um pouquinho parecer complexa e às vezes burocrática e um pouco cara para as startups. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como a gente, enquanto advogados, como a gente deve simplificar e trazer clareza para você que atende startups, como eu falo sempre. Se você advoga em startup, para startup ou como startup, que é mais importante. Então, eu vou explicar como aplicar essas informações na sua advocacia. Vamos ao longo dessa nossa conversa de hoje, como é nosso hábito, vamos quebrar mitos e revelar alguns atalhos, algumas dicas sobre as oportunidades que existem nesse universo das startups, das empresas inovadoras, das empresas de tecnologia. Antes de começar de fato, eu queria te convidar a se inscrever aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, na plataforma que você está assistindo a gente, no Spotify, enfim. E eu queria te pedir para você ativar as notificações, porque a gente sempre está gerando conteúdo bem bacana, bem relevante. E se não houver audiência, não faz sentido a gente produzir isso. Se você gostar do conteúdo, divulga, manda para os teus amigos. Se você não gostar, manda do mesmo jeito, sacaneia alguém, mas manda isso e faz com que a gente circule essas informações sobre a advocacia inovadora, a advocacia para startups, aquela que te dá tempo livre para você fazer o que você quer com a sua família e ao mesmo tempo te dá uma receita bem acima da média. Agora mesmo eu estou fazendo com vocês essa live, eu estou aqui, são quase 11 horas da noite, eu estou aqui em Goiás, vim passear com a minha esposa e com o meu filho, mas não deixei de trabalhar. Então, estou conseguindo conciliar as duas coisas. É fácil? Não é fácil. É simples. Bom, vamos lá, gente. Direto ao assunto de fato. Eu queria falar um pouco com vocês sobre o histórico dessa disputa, né? A Gradiente, para quem não conhece, principalmente aquela turma de 20 e poucos anos, ou menos até, que está assistindo a gente, a Gradiente é uma empresa de tecnologia que, na verdade, hoje, eu li até um comparativo recentemente, uma revista disse que a Gradiente faturou alguns poucos milhões ao longo do ano passado, 2022. E a Apple
tem faturamentos bilionários. Se não me engano, no ano passado teve faturamento trilionário. E não dá para comparar essas duas empresas, tá? A Gradiente é uma empresa brasileira que nos anos 90, anos 2000, ela era muito conhecida por produzir televisores, videocassetes, produzir até aparelhos de DVD. E no mercado de telefonia, a Gradiente entrou e saiu, mas conseguiu ter um ativo intangível que até hoje deixa a Gradiente na crista da onda. Chama-se marca, um ativo de propriedade industrial. Eu não tenho a alegria de advogar para a Gradiente, mas imagina como os advogados da Gradiente estão felizes nesse debate que está nos tribunais superiores sobre o uso da marca iPhone. Esse papo ainda vai render muita coisa, porque já houve decisões favoráveis, decisões contrárias, mas o que importa é o seguinte: uma empresa que, em tese, que aparentemente estava quebrada, falida, fechada, está num debate mais sofisticado que existe sobre marca com a maior empresa do planeta, a Apple. Eu vou colocar aqui um link depois, alguns links para vocês encontrarem mais material sobre esse assunto, caso queiram alugar esse estudo, certo? O julgamento é muito interessante de ser acompanhado. As peças processuais são muito interessantes. As argumentações das duas partes, tanto os advogados da Apple, que defendem a existência interior da Apple e a relevância da marca iPhone globalmente, quanto os da Gradiente, que defendem a anterioridade do registro de fato. O Brasil, é importante relembrar, o Brasil adotou o sistema do First to File e não do First to Use, como é nos Estados Unidos. No Brasil, você precisa ter iniciado o uso da sua marca em até 5 anos depois de ter pedido um registro, para não sofrer os efeitos da caducidade, que é a perda dos direitos oriundos do registro da marca. Nos Estados Unidos, você tem o sistema do First to Use, ou seja, o primeiro a usar a marca tem preferência na hora de registrá-la. No Brasil, não, é o primeiro a registrá-la é que vai ter a preferência. E eu posso dar um exemplo que me deixa muito feliz, que é o seguinte: aqui no Brasil teve lá para os anos 70 e 80, teve uma marca de refrigerantes muito famosa chamada Fratelli Vita. Quem tem aí mais dos seus 40, mais de 50 anos e é do Nordeste, ou frequentou o Nordeste nessa época, com certeza conheceu as gasosas Vita. E esses refrigerantes da Fratelli Vita ficaram muito conhecidos, tanto é que nos anos 80 a Fratelli Vita foi comprada pela então Brahma. Ocorre que a Brahma foi comprada pela Ambev, que depois foi comprada pela AB InBev. Quer dizer, houve várias compras sucessivas. Em um determinado momento, essa marca Fratelli Vita deixou de ser utilizada. O que aconteceu? Nosso escritório foi consultado pelos bisnetos dos fundadores da Fratelli Vita e eles queriam criar uma alternativa ao nome Fratelli Vita. Estudando o caso, nós percebemos que, na realidade, havia um caminho para a marca Fratelli Vita, de fato, ser utilizada, e não apenas marcas correlatas. Bom, ao perceber isso, nós apresentamos uma possibilidade para os nossos clientes de suscitar a chamada caducidade, o Instituto da Caducidade. Eu já falei aqui em outros vídeos, pode procurar aqui que vocês vão encontrar, sobre a perda dos direitos que se adquirem através do registro da marca. A caducidade é uma dessas formas de você perder esses direitos. Como eu falei, você tem 5 anos, ou para iniciar o uso, ou para retomar o uso. No caso da Fratelli Vita, era uma retomada de uso que não houve. A Fratelli Vita, desde que registrou a marca, em 1928, se não me engano, ela usou a marca durante várias décadas. Em algum momento, a Brahma suspendeu o uso dela, por estratégia de mercado. Me parece que a marca, em algum momento, não estava tão estratégica para Brahma, para Ambev, talvez. E, ao tirar essa marca de uso, o que aconteceu foi que eles teriam 5 anos para voltar a utilizar essa expressão como marca para aqueles produtos que eram designados. Ocorre que eles não fizeram isso.
nós percebemos, nós identificamos e apresentamos essa possibilidade para o cliente. Atenção, muito cuidado quando vocês apresentarem isso para o cliente de vocês. Uma vez que, como a gente não consegue, não é fácil você constituir uma prova negativa, o cliente tem que fazer parte desse processo decisório, inclusive contratualmente, tá? Notem que a nossa acusação perante o NPI foi de que a Ambev, titulada do registro da Televita, até então, ela não estava usando a marca. Ela não estava usando a marca no mercado nacional e nem para refrigerante. Na real, ela não estava usando a marca de jeito nenhum. Mas notem que a nossa argumentação foi essa e a gente poderia ter tomado um revés muito grande se a Ambev conseguisse demonstrar que na realidade eles estavam usando. Não precisa usar de forma lucrativa, de forma internacional, de forma grande, não. Poderia usar em uma cidade do país, poderia usar em Salvador, poderia usar em Porto Alegre, poderia usar, sei lá, em Pirenópolis, poderia usar em qualquer município, desde que houvesse a demonstração desse uso. Não houve. Como não houve, o INPI nos deu ganho, dando procedência ao nosso pleito de caducidade da marca da Ambev. E bom, falando um pouco, trazendo aí um pouco para o nosso cenário de startups, eu queria mostrar para vocês como o registro de marca é fundamental para a startup. Imagine você o seguinte, eu não estou dizendo que no day one a startup diz, não, agora eu tenho que registrar a marca, não, calma. Existem várias fases na startup. Existe o POC, o Proof of Concept, que é a prova de conceito. Esse é o momento em que a startup ela desenvolve um conceito, por exemplo, sei lá, a startup que está criando um copo que é inquebrável. Por exemplo, uma startup que desenvolve copos na impressora 3D e esses copos são inquebráveis. No momento que ela está na prova de conceito, ela com certeza está conjecturando uma marca. Mas não é aqui que essa marca se torna indispensável. A partir do momento que provou-se o conceito, ou seja, provou-se que é tecnicamente viável fazer esse produto, a gente vai para o segundo passo, que é o PMF. PMF, Product Market Fit, significa aderência de mercado. Uma tradução literal seria o fit, seria o encaixe do produto no mercado. Tá? Em português a gente pode chamar isso de aderência de mercado. Significa o seguinte, pode ser até que esse copo não me torne bilionário, mas alguém vai aceitar isso, vai tornar isso economicamente viável. Ou seja, eu vou produzir, vou entregar isso ao mercado, vou expor à venda, não importa por quais meios, e esse copo será vendido, certo? Bom, nesse miolinho, nesse tempo entre POC e PMF, o registro da marca se faz indispensável de fato. Se seu cliente que for startup disser, não, mas não tem problema com marca, tudo bem, você vai perder o seu histórico. O caso da Apple é emblemático, o caso da Televita é emblemático. Tem diversos casos que são importantíssimos você trazer à tona, porque o cliente, no momento que te contrata, no momento que trata contigo, ainda que ele tenha poucos recursos, com a startup em estágio inicial, estágio de validação e estágio do chamado Problem Solution Fit, né, que é uma outra forma de se chamar essa busca por uma solução de aderência de mercado, o cliente não deve ter dinheiro para contratar um advogado especialista para propriedade intelectual, para cuidar da marca. Talvez não. Talvez ele não tenha esses recursos, mas é importante trazer isso para o debate. Se o cliente utilizar de fomento público como editais, dá um exemplo de a FAPESP. A FAPESP tem PIC fase 1, PIC fase 2, PIC fase 3, enfim. E nos editais da FAPESP, você tem rúbricas para buscar profissionais que apoiem a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela vai nas patentes, nos desenhos industriais, nas marcas e por aí vai. Então, não pense que o seu cliente, porque é uma startup estágio inicial, ele não tem poderio financeiro para contratar o seu trabalho. Ele tem sim. Agora, você tem que saber o caminho para entregar para ele essa possibilidade de o seu pagamento não sair diretamente do bolso dele, tá bom? Então, pessoal, é importante a gente considerar o registro de marca como algo crucial para as startups, não naquele momento muito inicial, mas a partir dos primeiros dias, dos primeiros meses da startup, sim. Quando eu falo que não no momento inicial, é pelo seguinte, você está no Startup Weekend. No Startup Weekend são criadas soluções. Bom, desculpa, para quem não conhece, Startup Weekend são eventos criados em finais de semana. Você
faz os chamados hackathons, que são a mistura de hack, né, de desbravar, de quebrar, de descobrir, com de maratona mesmo. Você passa o final de semana normalmente enclausurado num ambiente, num espaço com os colegas, com uma temática de startups muito evidente, muito presente naquela rotina, e vocês buscam algumas soluções. Por exemplo, eu represento lá no estado de Pernambuco o GLH, que é o maior hackathon, o maior evento de tecnologia no setor jurídico do planeta. O GLH é Global Legal Hackathon. A autorização para realizar em Pernambuco é minha. Desde a primeira edição, sempre fui eu que realizei. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nesse evento saem ideias maravilhosas. A gente traz uma problemática, por exemplo, dados públicos, acesso a dados públicos. E aí as pessoas que estão ali envolvidas vão montar grupos que vão chamar de startups e vão buscar solucionar aquele problema. Aí você tem designers, você tem advogados, você tem administradores, pessoas de business, pessoas de tecnologia de fato, você tem pessoas de várias profissões, várias carreiras, tá? Bom, então nesses eventos você cria uma startup, você cria uma solução para um problema e você valida minimamente aquele protótipo de empresa. Tiziano, eu preciso registrar minha marca, então no sábado ou na sexta-feira que começou o projeto do Hackathon, não vejo necessidade. Uma vez que, como é algo muito inicial, ainda tem muito chão, ainda tem muita areia para voar, eu não vejo necessidade de se registrar a marca aí. Até porque você precisa, já que vai colocar algum investimento, se você for, colocar esse investimento em marketing, em mídia. E veja, você será irrelevante se você tiver uma marca lindamente registrada, você ficar de registro aí, bonitinho na mão, mas não tiver dinheiro para fazer um anúncio. E aí? Como é que vai ser? Você vai ter um documento em casa maravilhoso, mas que não te traz clientela? Não. Agora, a partir do momento que a startup tiver minimamente uma validação, sim, defenda isso para o seu cliente. Eu estou falando em registro de marca, mas é propriedade intelectual de uma forma geral. Patente, então, no primeiro momento que seja viável tratar de patente com o seu cliente, trate, apresente, porque esse é um diferencial global. Bom, eu anotei aqui alguns pontos para explicar para vocês. Uma questão importantíssima é o seguinte: os riscos e as consequências de não se registrar a marca. Veja, esses dias eu fui consultado por uma empresa de tecnologia que já fatura algumas dezenas de milhões por ano, uma baita empresa. Eu não vou expor falando o nome, mas é uma empresa de um certo porte e eles me pediram ajuda para o registro da marca deles, depois de 8 anos de existência. Vejam, esse pessoal, pelo marco legal das startups, eles nem são mais startups, eles estão lá de 5 anos. Mas vejam, eles estão desenvolvendo tecnologia, tá, para um determinado setor e tem um faturamento bem expressivo, tem mais de 30 funcionários, é um negócio estruturado, não é mais uma iniciativa, como eu falei, de hackathon, de final de semana. Quando trouxeram a marca para mim, que nós fizemos um estudo, nosso time do jurídico, nosso time de especialistas fez esse estudo, eles trouxeram o resultado como negativo. Ou seja, para a gente conseguir registrar aquela marca só por um erro grotesco do INPI. Foi com muita tristeza que eu dei essa notícia para o empreendedor. Ele também ficou bastante triste, porque o problema não era dinheiro para proteger, era o timing. Ele perdeu o timing. Eu torço do fundo do meu coração que eles sigam prosperando e que o titular da marca não os atrapalhe. Mas é muito improvável isso acontecer. O mais provável é que o titular dessa marca traga uma dor de cabeça para esse empresário, tá? Eu vou dar um outro exemplo. A gente representa uma empresa de umas médicas que foram até médicas que nos ajudaram no nosso parto. Minha esposa escolheu um pessoal que trata dessa parte de ultrassonografia, que faz o acompanhamento na gravidez e tal. E coincidências da vida, nós fomos, quando depois conversa vai, conversa vem e tal. Terminamos captando essa empresa. E quando registramos a marca, elas achavam que estavam ainda no início da operação. 3 médicas fantásticas,
estão surfando um sucesso absurdo, mas isso foi lá atrás, há 4, 5 anos. Elas não estavam no início, mas também não estavam tão expressivas quanto estão hoje. E quando a gente registrou a marca delas, veio um conflito muito interessante, que foi um hospital chamado Albert Einstein, ou seja, o maior hospital do país, um hospital que todos tiram o chapéu em respeito da qualidade deles. Nós debatemos com o Albert Einstein não quis mudar a marca deles, com determinado projeto, e no INPI a gente conseguiu tirar a marca do Albert Einstein. Eu não falo isso em prejuízo do hospital, é um hospital maravilhoso. Eu falo isso em defesa da nossa cliente, que teve a prudência de fazer o registro lá atrás. É isso que a gente deve oferecer para os nossos clientes, porque eles podem não querer, não tem problema. Agora amanhã, quando der problema, vocês como advogados, de novo, dentro de startups, para startups, ou advogando como startup, vocês vão se lembrar disso. Tá? Então é importantíssimo a gente apresentar isso para o cliente. Uma questão é essa, é você sempre usar a marca. Outra questão é o impacto financeiro. Você tem basicamente 2 efeitos. Tem muito mais, tá, gente? Mas eu vou basear nossa conversa em 2 para a gente não alongar muito. Um deles é você sempre usar a marca que você criou, que você começou a utilizar. O outro efeito é você precisar indenizar, talvez você seja condenado a indenizar a pessoa que registrou aquela marca. Talvez seja uma pessoa até inexpressiva, talvez seja uma pessoa que não tenha um uso tão ativo, e você seja a empresa que usa de fato, você seja a empresa que tem aquele negócio como um núcleo da tua atuação. Então, você tem esse impacto financeiro também. E ainda falando nessa questão de você precisar mudar a marca, me parece que tem algo de cunho reputacional envolvido, né? Imagina a sua reputação no mercado, a sua marca, sei lá, ABC, e amanhã você tem que mudar para DF. Qual é a justificativa que você vai dar para a sua clientela? Você vai dizer o seguinte: olha, de você eu cuido muito bem, mas daqui da minha casa eu não cuido lá tão bem. Não, gente, não é assim. A marca é o cartão de visitas da empresa. Das startups, então, startup não tem grandes prédios. Startups, em início de operação principalmente, começa assim, sem ter recurso para nada. Quando a startup está nessa fase, é importantíssimo apresentar a propriedade intelectual para ela. E eu vou dizer para vocês, hoje em dia, as startups estão muito conscientes. Então, de norte a sul do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, as startups já têm mais propriedade intelectual do que a maior parte dos advogados, viu? E bom, então isso é algo importante da gente apresentar para elas. Vamos lá, eu acho que esse caso da Apple com a Gradiente, ele traz algumas lições para a gente. Uma delas é o seguinte: nem sempre é apenas o poderio financeiro. Assim como no caso da Ambev, que nós vencemos, nós conseguimos declarar a caducidade contra a Ambev, mesmo a Ambev tendo um poderio econômico infinito. Bom, nosso cliente, microempresários, são irmãos, primos, que se reuniram para montar essa empresa usando a marca dos bisavós. Brigar com a Ambev, é um papo sério. Então, a primeira questão é essa. Me parece que você consegue gerar uma economia muito forte para o seu cliente quando você trata da propriedade intelectual no momento adequado. Uma outra questão é que você salva esse aspecto de reputação. Imagina só, você está começando no mercado e amanhã você tem um problema com o marketing, tem que mudar tudo. Eu vou dar um exemplo de um caso que está público, eu não atuo nele, então eu posso comentar sem problemas. O Hotel Urbano, uma empresa maravilhosa, uma empresa, enfim, não tenho nenhuma relação comercial com eles, conheço o Eduardo, um baita profissional, um baita empreendedor, e um cara super do bem, um cara inteligente pra caramba, super preparado. E Eduardo, quando montou a empresa lá atrás, dizem as más línguas, né, essa informação não foi ele que me passou, mas dizem as más línguas que ele, quando criou a marca Hotel Urbano, foi em suposta homenagem ao hotéis.com e ao Peixe Urbano, que foi um site que há 15 anos fez muito sucesso no Brasil. O Júlio Vasconcelos, que trouxe a ideia, o projeto do Groupon para o Brasil, ele criou uma empresa chamada Peixe Urbano, compra coletiva, daqueles cupons de desconto. E me parece que o Eduardo quis fazer uma homenagem ao Peixe Urbano.
juridicamente a gente não foi uma homenagem, foi um aproveitamento parasitário ou predatório, tá? É pegar carona naquele sucesso. A empreitada de Eduardo não era uma empreitada, não é, tá? A empresa existe, não é uma empreitada de cupons de desconto. No momento inicial, isso não parece ter grandes problemas. Acontece que ele precisou mudar a marca. Peixe Urbano demandou contra ele, Peixe Urbano foi comprado pelo Groupon, que demandou contra ele, ganhou a ação, e eles tiveram que mudar a marca. Eles mudaram para URB, HURB. É uma forma de ficar próximo a hotel urbano, mas ficaria um pouquinho mais distante de peixe urbano. Mas vejam que desafio, eles estavam no mercado há um bom tempo, sei lá, 10 anos, para mudar a marca. E agora tiveram, enfim, alguns outros problemas que aí não me cabe entrar no assunto. E notem que a marca deles é que está na capa do jornal. Num dia bem falada, no outro mal falada. Vejam o desafio que é lidar com branding, lidar com a marca, lidar com proteção jurídica ao negócio, a proteção intangível. E aí eu penso no seguinte, não é Eduardo, não é o URB atualmente que tem apenas o privilégio de errar. A Apple errou. Cara, como é que a Apple tem poderio econômico financeiro, enfim, poderio infinito, como é que esses caras não fazem diligência antes, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos antes de lançar uma marca? Dizem que eles fizeram e que mapearam que em poucos países, acho que era Brasil e Coreia do Sul, havia já a marca no Brasil é iPhone, na Coreia do Sul é a marca iPad, é uma marca de fogões, tá? E a Apple ponderou isso, então pode seguir. Isso não são informações públicas, tá? Isso são informações que a gente tem em corredores de congressos, corredores de debates. Se são verdades ou não sei. A informação oficial é que a Apple descuidou mesmo, não registrou, o que é um problema sério. E isso pode chegar a fazer com que ela seja proibida de comercializar iPhone com a marca iPhone aqui no Brasil. Vejo que problema sério. Isso poderia ter sido evitado? Não sei, mas é provável que sim. Então, se você atende a startup, se você é uma startup, ou se você está pensando nesse segmento, faça a diligência, faça logo no início, tá? Bom, agora falando aí já nos caminhando para o encerramento, eu queria falar para vocês o seguinte: Tiziano, tudo bem, você falou sobre o caso concreto, você falou sobre os desafios, falou sobre a indenização, falou sobre o problema do histórico, você comprometeu a reputação, falou sobre tudo isso, mas como é que eu faço na prática para proteger os direitos dos meus clientes? Bom, como é que eu posso iniciar isso? Em primeiro lugar, faça uma diligência, faça um levantamento com o teu cliente. Por exemplo, veja se tem direito autoral para ser protegido. Tiziano, mas na lei de direitos autorais diz que eu não preciso de registro para ter proteção. Tudo bem, e aí você não vai proteger isso, né? O que eu te digo é, tem que proteger. Não, mas a lei não obriga. Tudo bem, a lei não obriga. Inventa de não proteger e amanhã tenta debater no tribunal, dizendo, não, mas veja, eu não protegi, mas assim, eu vou tentar demonstrar porque eu uso há mais tempo, mas eu não encontrei provas. Tá bom. Outra coisa, software. Registro do código-fonte. Gente, esse registro é simples, é rápido, a gente consegue fazer esse troço sem grandes problemas. É importantíssimo para os nossos clientes, é importantíssimo para as empreitadas inovadoras. Se você que está assistindo aqui, você é de alguma startup, você é do jurídico de alguma startup, cara, vai ajudar essa startup. Tem software de vocês, proprietário, vai proteger esse código-fonte. Uma dica que eu dou é o seguinte: não precisa proteger a cada mudança de versão. Eu fiz uma melhoria aqui, mudou a tela, mudou não sei o que, tem várias outras, não precisa proteger. Você vai proteger a esquerda do ponto, ou seja, versão 1.0, versão 2.0, 3.0, etc. E tal. É uma proteção barata, dura um tempão e é rápida de ser feita e aprovada pela INPI. Você ainda tem os desenhos industriais, que é a proteção à forma ornamental de um produto. Você tem as patentes, que é quando você se preocupa um pouco mais com o aspecto, você se preocupa de fato com o aspecto tecnológico, com o aspecto da engenharia do negócio. Como é que, por exemplo, eu dei o exemplo do copo. Digamos que esse copo seja quebrado, tudo bem, como é que eu cheguei nesse copo quebrado?
quais foram as misturas que eu fiz, qual foi o procedimento que eu fiz para chegar nesse copo. É isso que talvez eu possa proteger. Não estou dizendo que eu vou proteger, eu estou dizendo que pode ser, porventura pode ter uma proteção por patente. E aí até por patente ela subdivide, tem várias, tem a patente de eleição, de modelo de utilidade, em alguns casos tem certificado de adição, tem várias, tá? E aí, para a gente encerrar isso, a gente tem a marca. Marca é a menina dos olhos, na minha opinião, pelo seguinte: você tem uma pluralidade de soluções atreladas a marcas. Vou dar um exemplo. A Pfizer é uma das líderes mundiais, se lugar a líder mundial na indústria farmacêutica. O Viagra, um medicamento da Pfizer, ou o Lipton, eu vou falar a história do Viagra que é mais interessante, mas é análogo. O Viagra, a Pfizer investiu muito em mídia, a marca Viagra. Hoje todo mundo conhece a marca Viagra, ainda que nunca tinha visto, nunca tinha tomado. O Viagra teve patente, só que a patente do Viagra acabou. Quando terminou o prazo de proteção de patente de 20 anos, a Pfizer perderia aquela proteção e concorrentes poderiam entrar no mercado, como aconteceu com o Cialis, que é um análogo, um genérico do Viagra, só que a Pfizer foi mais inteligente. O que ela fez? Desde lá de trás, ela martelou muito a imagem do Viagra enquanto marca. Então notem que até hoje o líder de mercado disparado é o Viagra. Dizem, mas o Cialis é 10 vezes mais barato. Tudo bem, não é líder de mercado. Tem vários exemplos, assim, a gente pode falar do Lipton também, que é outro baita exemplo, que não é Pfizer, mas o Viagra acho que é um exemplo mais interessante. O formato da pílula, a pílula ser azulzinha, etc. E tal. Vejam, isso é até piada em conversa de bar, azulzinha e tal, não sei o quê. Veja, tudo isso acontece porque houve um investimento maciço em marca. A marca Viagra, ela se tornou muito forte. Por isso que a Pfizer consegue hoje se manter na liderança do mercado. Para você fazer essa proteção do teu cliente, além desse diagnóstico inicial de quais propriedades intelectuais, quais ativos intangíveis você pode proteger deles, é importante você criar uma timeline, tá? Você criar um fluxo de proteções, porque nem sempre é fácil você chegar para a startup e dizer, olha, você tem aqui 18 proteções para fazer, o orçamento é R$78 mil. Cara, eu acho que você vai viabilizar a atuação da startup, mas é importante você fazer esse levantamento e trazer para o tomador de decisão, porque se em algum momento ele disser, não quero fazer isso agora, não tem problema, mas amanhã, havendo algum desafio, havendo algum problema, você vai mostrar para ele, vai dizer, tá vendo? Dizer que eu avisei. Vou dar um exemplo. Hoje eu tive uma reunião, hoje cedo eu tive uma reunião com um cliente nosso que ele opera uma startup e ele queria utilizar algumas marcas de terceiros para um serviço que, eu não vou entrar no caso porque talvez vocês conheçam esse cliente. E ele queria usar. E eu falei para ele, eu mantive, já dei 2 pareceres para ele, um em fevereiro e um agora entre o final de junho e agora esses primeiros dias de julho. Acho que foi agora em julho até, foi bem recente. E hoje eu mantive, eu disse para ele, olha, não pode. A questão é a seguinte, me parece que no olho desse furacão que está tendo de debate sobre a regulamentação, no caso dele, o ambiente deles é de apostas online. Não me parece que isso venha a ter um problema efetivo, mas pela lei você não pode fazer isso, você não pode ter esse uso das marcas de terceiros, das marcas dos clubes, né, dos clubes de futebol. E eu não sei se ele vai usar ou se ele não vai usar, o que importa é que eu passei para ele o cenário jurídico real e eu passei para ele também a flexibilização disso, tá? Eu não disse para ele que ele deve usar, eu disse para ele que pela lei ele não pode usar, mas que aparentemente o uso dele não deve trazer repercussão jurídica negativa, tá bom? Isso é importante a gente deixar claro sempre para os nossos clientes. Bom, nunca tardar, isso é essencial da gente falar. Nós, advogados, quando a gente vai apresentar para o cliente as demandas que a gente tem para proteger o negócio dele, a gente tem que apresentar tudo. Se ele não quiser fazer alguma coisa, não tem problema. Aquela história do nutricionista. A nutricionista vai te dizer, olha,
troca o açúcar pelo adoçante e tá certo, você vai perder 18 quilos. Não é assim. Você tem que fazer tudo. Vai ter exercício físico, vai ter sono, vai ter alimentação, vai ter tudo. Se você não fizer alguma coisa, não vai dar certo. É a mesma coisa com a gente. Se a gente apresenta para o cliente as demandas de propriedade intelectual que ele tem e ele não protege em algum momento, mais no futuro ele vai ter problema. E quando ele tiver aquele problema, você não vai ser culpado, porque você já conhece bem a matéria, já apresentou para ele e sabe quais são os desafios dele. Só que um detalhe, se você fez tudo isso bem feito lá no início, há uma chance muito grande desse cliente querer te segurar para sempre. Esse cara não vai te deixar, sabe? Porque você entende mais do que é direito. Você entende de empreendedorismo, você entende da atuação empresarial. Isso é indispensável, isso é soft skill. Hard skill a gente aprende na faculdade, o direito da propriedade intelectual, o direito empresarial, o direito civil, veja, isso aí você tem que saber. Não tem como relativizar, você tem que ser um profissional espetacular nessas áreas. Não acho que você ter soft skills boas, ter bom poder de comunicação, de oratória, etc. e tal, resolve uma deficiência nas matérias básicas. Você tem que saber, sim, senão não adianta atender um cliente, tá bom? Ou pelo menos não adianta se apresentar como um profissional daquela área. Para a gente encerrar essa questão da marca, é importante a gente falar também que o fortalecimento dela se deve por dois investimentos. O investimento no esforço midiático, no esforço de publicidade e no esforço jurídico. Você tem que ter a compreensão também que teu cliente, ele não tem gasto só com advogado, ele tem gasto também com mídia. O teu cliente, ele precisa equacionar o que ele vai aportar em jurídico e o que ele vai aportar em comunicação. Estamos juntos, lado a lado, desde a concepção da marca, tá bom? Então isso tem que ser, novamente, trazido para a mesa para ser discutido e as decisões serem tomadas do que vai ser priorizado. Gente, chegamos a fim de mais um encontro, mais uma live, essa num horário peculiar, essa num horário não muito tradicional. Vou deixar gravado aqui para vocês, quem quiser assistir depois. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado essas reflexões tanto quanto eu aqui, falando com vocês e pensando nesses casos, pensando em como ajudar nossos clientes a cuidarem do patrimônio deles, como ajudar as empresas a não morrerem na praia, a manterem suas histórias sendo contadas por gerações. Não é pelos livros, pelas marcas. Não é aquele livro de 50 anos da empresa tal. Não. Pela marca. Aquela empresa que foi criada há 100 anos e hoje está celebrando isso, como é o caso um cliente nosso também, está centenário agora, Ferreira Costa, um dos maiores atacadistas do Nordeste do Brasil. E não é lançar um livro, a importância da marca Ferreira Costa. Legal se lançarem, eu seria o primeiro a estar lá no lançamento. Mas o mais importante é o que eles fazem, é a proteção, é o cuidado que eles têm com a marca. Isso é o histórico. Desde que a empresa foi criada, tem essa marca. Eu trabalho no escritório de advocacia, já falei algumas vezes sobre isso, e ironicamente é o escritório que defende a Apple até, e tenho queridos amigos lá ainda. E esse escritório tem o nome dos fundadores que estão lá há 120 anos. E hoje, basicamente, a pessoa que está liderando, os 40 sócios que estão mais à frente do escritório, acho que um ou dois tem aquele sobrenome. Hoje, ninguém mais tem. Aliás, eu vou gravar uma live depois sobre isso. O desafio de nós advogados, nós temos um grande problema. A gente fala sobre marca, mas a gente não cria marcas. Os nossos escritórios são todos, até por regras de OAB também, com os nossos sobrenomes ou com as siglas. E aí, o que acontece? Isso personifica demais, é um problema. Por exemplo, eu tenho advogados incríveis, maravilhosos no meu time, pessoas que eu confio sim, mas um cliente não quer conversar com eles. Eu não estou falando de estagiário, não, estou falando de advogados inclusive associados, tá? Como não tem name rights, ou seja, o nome deles não está na name partner, o nome deles não está na porta do escritório, o cliente diz, não quero falar com ele, eu quero falar com o fulano de tal, no sobrenome. E isso é um desafio que a advocacia não está preparada ainda para enfrentar. Vou conversar com vocês em um outro momento sobre isso. É isso, gente. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Foi um prazer bater esse papo aqui. Espero que vocês tenham gostado
desses enfrentamentos, do desafio lá da marca iPhone, da questão da Gradiente, da Apple, das startups e de toda a problemática em torno do uso e da proteção jurídica da propriedade intelectual, especialmente das marcas. Lembre-se que o conhecimento é uma ferramenta de fundamental importância para o crescimento de qualquer negócio, tá bom? Então, se vocês não colocarem na prática os estudos, de novo, não adianta saber tudo que está nos livros de hard skills. Se vocês não colocarem isso em prática, vocês não vão conseguir validar negócio algum. Nada vai dar certo se ficar só no plano acadêmico, no plano do debate filosófico, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou sugestão de temas para outras lives, mandem para a gente, nós vamos tentar contemplar tudo. Boa parte das lives que a gente faz, dos conteúdos que a gente gera, são baseados nisso, na provocação de pessoas que assistiram e gostariam de abordagens, de novas abordagens. Então, compartilhem conosco essas ideias de vocês, essas provocações. Fiquem à vontade para deixar tudo comentários aqui, como mandar em direct, e, enfim, e trazerem problemáticas para a gente debater, tá bom? Eu adoro interagir com vocês e com as histórias de vocês. Por último, e de novo, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, seja no Instagram, no Spotify, no TikTok, onde você estiver assistindo no YouTube, e ativem as notificações, venham fazer parte dessa comunidade da gente. E se vocês estiverem gostando do conteúdo, a gente vai gerar mais conteúdo, tá bom? Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês pela presença e pelo apoio constante, tá bom? Isso é por isso que eu faço essa produção de material, tá bom? Vamos juntos continuar explorando esses temas relevantes para as startups, aqui nesse ambiente tão enriquecedor de conteúdos. É isso. Até a próxima live. Um grande abraço. Espero estar com vocês nas próximas jornadas. Valeu!